faz parte da vida do que você respira. Seja Clube Arte, Clube Arte. Beleza. Eu não tinha me sentado aqui ainda. Nossa, que maravilha. Que lugar esse, né, Fátima? E eu acho que não tinha lugar melhor para a gente escolher para falar com Fátima Campos, porque está dentro, praticamente dentro da, né, inserida no espaço que tem tua arte, que são essas casinhas. Como é que é o nome? Qual é o nome que você usou para esse trabalho? Faz parte da série dos marimbondos, né? Continua. Na verdade, é uma coisa que me fascina, essa história do marimbondo, principalmente quando eles pegam da minha argila e fazem a sua casinha na parede. Isso acontece muito no ateliê. Eles vão lá onde tem a minha argila, a mesma argila que eu trabalho, porque o normal, na natureza, eles vão e catam argilas, né, nos lagos, nos locais onde tem argila e fazem sua casa, e eles se viram. Mas eles adoram meu ateliê, porque a argila já está ali modeladinha, já está ali no ponto de trabalhar. Então eu vivo cheio de casinha de marimbondo. Né? Que coisa maravilhosa, eu não sabia. Quer dizer, então é porque eles estão lá trabalhando junto com você. Parceiros. E assim, como é incrível essa questão, né, de observar a natureza, né? Que a natureza está nesse processo sempre, né, de criação, e a gente ter essa sua sensibilidade fantástica para essa série. Eu não sabia desse detalhe, viu? Pois é. Mas é lindo esse espaço que a Marina fez e você está aqui. E assim, Fátima, quando a gente pensou em te chamar para conversar, a gente tem feito uma série de bate-papos sobre o morar piauiense, sobre essas casas. E eu fiquei muito assim, não surpresa, não é a palavra, mas assim, contando toda casa que eu ia fazer essa entrevista, não faltava Fátima Campos. Isso é muito importante, porque, Fátima, existe uma realidade na nossa cidade, é que o consumo da arte ainda não é uma prioridade quando as pessoas fazem as casas, ela sempre fica para depois ou não acontece, né? E ver você como essa marca registrada de arte na casa piauiense. Eu acho que assim, quando eu comecei a trabalhar com arte, né, que foi uma opção minha voltar para Teresina, que eu estudei no Rio, na Escola de Arte Ivan Serpa, que era uma escola inovadora, que assim, estava assim, com o que tinha de mais novo, né? Porque antes as pessoas só estudar arte tinha que ser Escola de Belas Artes. A Escola de Belas Artes era preciso, sabe, uma coragem muito grande para romper com o academismo, com aquela coisa da arte. Ainda era assim, 1970, né? 1968, 70, que o Brasil estava assim, vivendo aquela comoção, aquela coisa, né? E eu queria ir para o Rio, queria sair daqui, mas para estudar alguma coisa que fosse bem contemporâneo, sabe? E aí eu encontrei essa escola, a Escola de Arte, que é Pesquisa Ivan Serpa. Aí eu me identifiquei muito, porque o meu trabalho é em cima de pesquisa. Pesquisa do olhar, pesquisa de materiais, pesquisa de texturas, sabe? Tudo. E eu estudei 2 anos lá e retornei porque eu queria estudar meu local, né? Aqui. Eu acreditava que trabalhasse aqui e que pudesse ter algum lugar para expor e tudo. E então eu na época eu conheci a Bizé, conheci a Lilia, que eu sempre digo que ela tem, para mim ela foi assim uma grande inspiradora. A loja dela, as coisas, a cerâmica que ela trazia, era tudo de melhor que tinha no Brasil. Então
é isso que a pessoa precisa, ver, se identificar, né? Enfim, e aí eu acho que foi muito importante para mim essa... Fátima, você volta em que época, mais ou menos, para Eu Teresina? estudei lá em 70, 71, 72, eu voltei para Teresina. Aí quando você volta, você já vai para ter o contato com a argila, com a cerâmica? Mas lá eu você pintava, já... naquela época era uma coisa que eu desenvolvi a pintura, meu amor pela pintura, pelo desenho, que tudo isso é uma base, né? Sim. Só que eu queria fazer algo com construção, eu queria construir, queria volumes, mas eu não tinha ideia do que eu queria. E aí eu fiquei mais pintando mesmo. Eu fui morar no sítio do meu pai, lá em União. Eu comecei a pesquisar as argilas lá, mas eu não trabalhava, eu não tinha técnica ainda, não tinha conhecimento direito, mas é só, né, de criança eu pegava naquela argila e eu... Tinha uma certa intimidade já com aquela matéria. Eu manuseava e tudo aquilo ali. E aí, mas meu foco era na pintura ainda. Quando foi em 80, eu fui para São Paulo participar do Festival das Mulheres nas Artes, que era a Ruth Escobar que estava patrocinando. Era um festival maravilhoso. Tinha mulheres de todos os locais do Brasil, expondo, dando palestras e em todas as áreas de arte, né? E eu me inscrevi nesse festival, mas assim, porque eu cheguei em São Paulo, eu digo, vou ver o que é que tem aqui, o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso, além de ver museus e tudo mais. E também nessa época, eu me inscrevi no Museu de Arte Contemporânea, com pintura. E fui premiada, recebi o prêmio à aquisição com desenhos. E nessa época eu já estava fazendo cerâmica com a Orfa Grinfeder, porque como eu estava lhe dizendo antes, eu cheguei em São Paulo e fui falar com a Norma Grimber, que eu conheci o trabalho dela com a Bizet, naquela lojinha dela e tudo. Então eu já fui assim, e a Norma Grimber me indicou a Norma Grimber me indicou a Orfa Grinfeder. Já fazia aquilo ali e participei desse festival, expus em alguns locais muito bom, com artistas já renomados e tudo. Então isso para mim foi assim um impulso muito grande. Porque a gente costuma aqui no Piauí, a nossa autoestima é lá embaixo em relação a tudo. Tudo que é bom tá lá fora. Nosso olhar é muito para fora, né, Fátima? Muito pra fora. Que a gente balizado pelo de fora, parece, né? Exato. Pois é. E principalmente nessa coisa de você nunca achar que o que você está fazendo é uma coisa válida. Isso é válido. Meu Deus, o que é válido? É o que mais parece com você, o que mais tem a ver com sua vivência. Que é mais verdadeiro, na tua expressão, né? Mas a gente tem a tendência a acreditar que tem que primeiro, onde foi feito isso? Eu nunca vi isso aqui. As pessoas, né, ficam só assim, e esse estranhamento. O estranhamento é que é a abertura para o novo. Verdade. E você foi aí, eu tô adorando porque exatamente, muitas vezes esse é o caminho, a gente vai ser validado lá fora. Sim. E você foi muito bem, né? Porque aí tu participou desse festival. Sim. E esse outro que você falou que foi o Museu da Arte Contemporânea, que você estava junto com outros. E aquilo ali, aí você volta e continua com a pintura e o desenho. Aí continuo com a pintura e o desenho, a paixão da pintura, do desenho. E aí a minha ideia era morar no sítio mesmo, para explorar, né, os materiais. Porque quando eu estive em São Paulo, eu fiz a cerâmica
Só que a cerâmica, ela precisa de tempo, de vivência. 1 ano só é pouco, sabe? É uma coisa de você vivenciar tudo que acontece com ela. As queimas, as soluções que você tem que dar para determinadas coisas. Porque... É um material que tem um comportamento muito particular, né? Então você tem que ter uma... Tem que tirar partido disso. Tem que tirar partido disso. E uma das minhas maiores dificuldades foi uma das melhores coisas que aconteceu comigo. O que foi? Quando eu cheguei aqui, não tinha barro beneficiado para você comprar, né? Os pacotinhos, como tinha em São Paulo. Comprava os pacotinhos de barro, levava. Então você não queria nem saber como é que aquele barro foi feito. Mas aí era bem mais prático. E aqui não tinha. Aí foi aí que eu fui cavar o chão. Entendeu? Meu pai me ajudando, minha mãe, toda a minha família era muito envolvida com arte, sabe? E aí a gente queimava, via o resultado. Hoje no meu jardim eu tenho um caminho de cacos, que eu chamo os cacos da minha vida. Porque quando quebrava no forno, aí voltava de novo para o estudo, para ver o que aconteceu, entendeu? Mas essa dificuldade, como eu falei, ela hoje, o que eu ganhei? O domínio sobre o tipo de resultado que eu quero dar para a peça. Então eu quero dar um resultado com uma argila mais crua, menos, sabe, mais porosa, ou com uma argila que tem um tom mais escuro e que sinterize um pouco melhor com o esmalte. Os esmaltes também, eu fiz as pesquisas dos esmaltes de vegetais, de bananeira, de carnaúba, babaçu, tudo eu queimava, botava junto. E ia tendo essas respostas, né? E isso que dá identidade, né? A identidade do teu trabalho. Onde a gente encontra ele, a gente te vê. É imediato. E quando eu falei, né, que as casas que a gente foi entrevistar, era sempre citado, na minha casa tem que ter arte, tem que ter Fátima. Tem algumas pessoas que têm 3 casas e todas as casas, se não tiver Fátima Campos, não é um lar. Fátima, o que você acha que faz essa relação? Porque eu gosto muito, eu percebi isso, assim, olha, está falando do que é ser piauiense, porque essa identidade que as pessoas conseguiram ter com o trabalho da Fátima, está falando de uma identidade nossa, né, Fátima? Quando eu te falo isso, o que você acha? Por que essa conexão acontece? Eu acho que, como eu te falei, né, a convivência desde o início com os arquitetos também. Nossos arquitetos são muito bons, né? E toda a vida eu tive essa liberdade com eles. Então tinha uma troca, né? Muito... Exato. Eles sempre confiavam muito em mim. Então eu ia experimentando as coisas, colocando, e eles estavam abertos para isso. Olha só, então foi uma construção, né? Uma construção desse protótipo que é o objeto, que é a arte, que é a escultura, que é a tela. Porque não é só, né? Hoje você continua mais na cerâmica, mas você continua pintando. Sim, pinto sempre. Sempre. E a gente conseguiu isso através dessa... Que linda essa história, né, Fátima? Pois é, porque eles me davam liberdade. Então eu tinha paredes. Eles chegavam para mim assim, essa parede aqui é sua. E eu... Então eu acho que cresci junto com eles. Hoje você vê, né, uma casa dessa que prova o quanto a arquitetura piauiense está. É a Tereza. É a Tereza, que é outra maravilhosa. O quanto a arquitetura está madura, né? Exatamente. E eles amadureceram justamente nesse período, né, de busca, de procura. São pessoas que tudo bem, que vão para fora, que vão para Milão e tudo, e ver, mas eu já vi pessoas chegando de Milão, outros arquitetos de outros locais, e conhecendo meu trabalho, e, meu Deus do céu, isso aqui está em Milão.
Porque é É universal. 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 E se você tem um olhar, né? Um olhar para as coisas, e se identifica com as coisas, você vai justamente nesse ponto que é universal. E eu acho que os arquitetos daqui têm muito isso, eles buscam essa identidade, sem fugir do ser piauiense, né? Do que a nossa natureza maravilhosa oferece, e faz releituras e vê as coisas e transforma. Eu sou muito fã dele, estou muito feliz de estar aqui na Casa Cor. Eu acho que Com coisas que eu achava que nem tinha condição de botar, porque eram coisas do meu acervo, do meu jardim. Foram lá, pegaram, sabiam que eu estava muito envolvida com a Casa Cor de São Paulo, sem poder dar atenção. E fiquei muito feliz de saber que cada um arrumou um jeitinho de botar alguma coisa. a Fátima está praticamente em todos os espaços, como é a Casa Piauiense. Fátima, esse olhar que a gente até já falou, né? Que o piauiense tem parece um olhar apurado na estética, Sim. né? É criterioso, é cuidadoso. Eu acho que é cuidadoso. É uma característica nossa e que a gente consegue perceber o teu trabalho. Quando a gente olha, a gente fica assim sem saber meio por onde começa, né? Parece que ele é tão cheio de... A gente tem lá em cima, vou pegar 2 casos aqui que eu observando muito, aqueles corpos femininos que a gente tem lá em cima no espaço da Ana Márcia, né? Que é uma superfície mais lisa, mais esculpida, mais, né? Parece que foi um processo de escultura. E a gente tem aquelas asas que estão aqui no espaço e outros que são instalações que parece que foi destruído e montado com muita delicadeza e muita paciência. Que eu acho que é um traço seu. De ser muito, né? É um processo, o teu processo parece que é muito delicado. Sim, a cerâmica te leva a isso, né? A cerâmica exige que você tenha isso. Porque as queimas, os produtos materiais que eu digo, não são produtos químicos, são pedras trituradas, são feldspatos, quartzos, que vão junto com os óxidos para dar as cores, vai junto com aquela argila para dar aquele efeito. Então tem que ter isso, tem que ter essa coisa, essa busca, essa procura, e as pessoas não entendem. Eu tenho problemas seríssimos com as pessoas que querem que eu faça um trabalho em um prazo absurdo e que, enfim. Mas olhando para o teu trabalho, dá para ver que é impossível, porque aquilo ali parece que, né? A gente não até na tela a gente vê teu traço de uma forma muito fluida, né? Não tem aquela rigidez de um trabalho que parece assim que você tem um começo e um fim. É essa impressão que me dá, essa sensação que eu tenho. Então realmente é esse trabalho que eu acho que para argila é perfeito, né? Exato. Agora uma outra pergunta. Você tem um trabalho com uma comunidade, que você faz, não é isso? A Formosa. A Formosa. Conta um pouco. A porque isso... Formosa é um sítio nosso, né? Meu e do Maurício, lá no município de União. Ele tem umas cachoeiras, é um lugar mágico, maravilhoso. E a minha ideia sempre foi morar e desenvolver alguma coisa na Formosa. Então eu já estudei os barros de lá, da região toda, né? Tenho esse barro de União, do sítio do meu pai, que foi um barro que eu pesquisei desde o início, mas aí eu fui acrescentando as outras pesquisas lá na Formosa. E a minha ideia é fazer um polo cerâmico, mas assim, é tudo tão difícil, né? Mas tem a comunidade lá, tem as crianças que eu as levo e faço vivência com elas, né?
Da última vez a gente fez um forno, construiu um forno a lenha, que é porque tem que ser com a realidade deles. Não adianta eu chegar e ensinar eles a trabalhar num forno a gás, que é uma coisa muito difícil. Difícil não só de adquirir, como difícil de lidar. Tem várias nuances que você tem que ter um estudo para isso, né? Comportamentos e tudo. E aí eles amaram e eu quero dar continuidade a esse projeto. Mas é um projeto meu, que eu faço. Sabe, assim... Fátima, agora com muita dificuldade. A receptividade existe deles, está mais nas crianças, como é que você sente? Porque quando você fala do trabalho, que é trabalhar com barro e tudo, precisa dessa sensibilidade, precisa desse cuidado. Mas precisa de alguém que desperte isso, né? Porque a criança, na verdade, o adolescente, aquele que ainda não foi corrompido, o olhar não foi corrompido pela mesmice, sabe? Pela exigência de um desenho perfeito, de não sei o quê, que isso normalmente acontece na escola, ou quando eles começam a despertar, como eu te falei, eles têm vergonha do que eles fazem, nunca eles estão satisfeitos com o que eles fazem, eles querem sempre fazer igual o que ele está vendo na revista, o que ele está vendo na coisa. Aí o que acontece? Ele vai corrompendo o olhar dele, então precisa que alguém desperte esse traço, que ele faça com que ele acredite naquela coisa que ele faz, que nem ele mesmo sabe o que é. Entendeu? Então é isso. Essa fala isso, né? Um olhar corrompido. Porque na verdade a gente vai nesse processo, né? De buscar uma perfeição, algo que é idealizado, e tem pouco valor, né, Fátima, na expressão artística. A expressão, ela vem mais dessa imperfeição de descobertas, né? Exato. É um retorno a você mesmo. De uma identidade, que é única, né? Daquele traço que você tinha vergonha de fazer, que você achava que não era perfeito. Daquela coisa que, sabe, está muito atrás, no passado. Por isso, a escola do Centro de Pesquisa de Arte, ele fazia isso. Ele tínhamos reuniões de palestras para as pessoas conversarem sobre arte e ver arte. Ser discutido, que cada um vê no trabalho do outro. Porque esse tipo de coisa é que vai realmente trabalhando esse olhar, né? Trabalhando esse olhar. Então é muito importante isso. Que alguém dê uma sacudida. Dá uma sacudida dessa experimento e essa descoberta, né? Sobre... Porque, por incrível que pareça, as escolas de arte faziam isso. Então, quando eu digo assim, que antigamente era a escola de belas artes que tudo tinha que ter aquela proporção, aquela perfeição, aquela coisa, ensina tudo como que tem que ser feito, isso aí deturpa o olhar, tira a sua espontaneidade de ir em busca do seu formato. Então a Escola de Belas Artes, ela dizia, quando eu cheguei lá e perguntei qual é o material que eu compro, ele dizia assim, você que vai saber. Compre uma esferográfica e comece a desenhar, entendeu? Nossa! Então eu dizia, meu Deus, eu tô perdida. A gente acostumada a ser orientado, pegar lista. Isso mistura com essa, faz isso, o traço é assim, o traço não é assim. O certo e o errado, né, Fátima? Um visionário, assim, artista maravilhoso. Então ele dizia que aprendia com as crianças, que ele dava aula no Museu de Arte Moderna. Que ele aprendeu isso, dessa desconstrução com as crianças. E o tanto de gente que saía da Escola de Belas Artes ia para lá para poder desconstruir aquilo que aprendeu. Então é fantástico. Essa escola é maravilhosa. Infelizmente, Ivan faleceu com 2 anos e eu tive que parar. Mas eu já fazia parte de um grupo seleto dele, que ele tinha um grupo depois, que ele sentia que estava maduro, e esse grupo ele ia lançar no mercado da arte, nas galerias, que é o passo que eu não dei, entendeu? Então eu digo, eu vou voltar porque eu quero estudar ainda mais, com tudo aquilo que eu aprendi, eu quero retomar tudo isso
E eu acho que foi bem melhor, sabe? Fátima, você hoje está na Casa Cor, tá aqui fortíssima, mas a Casa Cor São Paulo tem Fátima Campos. O que é que a gente encontra lá na Casa Cor São Paulo? O que é que a Fátima levou para lá? Eu levei os maribondos Os também. maribondos também. E casulos humanos, que eu chamo de casulos humanos. É aquela coisa que de tanto você mergulhar na forma humana, né? Você desconstrói, vai atrás de formatos, né? Para que aquilo te dê mais respostas e tudo mais. E aí eu acho que eu tenho trabalhado isso. Eu trabalho na forma humana bem definida, às vezes vou até a definição bem, e daí daqui a pouco eu começo a desconstruir. A minha pintura é isso também, eu desconstruo, fica aquela coisa abstrata, um traçozinho assim, só que às vezes a pessoa reconhece como se fosse uma parte. Então o meu trabalho é em cima disso. E esse casulo humano eu fiz assim, que são peças de cerâmica como uns casulos assim meio desconstruídos, e que tem um pé, tem uma mão, sabe, de repente saindo. Então você Nossa, então foi fantástico. O Pedro estava formando a galeria, né? Ele há muito tempo que ele trabalha para colocar bastante arte na Casa Cor. Eles, né? A Lívia também, a Cris, eles têm esse olhar, né? De transformar a Casa Cor não só naquela coisa decorativa, mas que com arte. E eles abriram espaço para 5 instalações maravilhosas. E aí ele disse: Fátima, eu tenho um espaço para você. Você tem condição de vir fazer, de trazer uma instalação para cá? E eu disse: ai meu Deus, como é que eu vou dizer que não? Ai, então foi uma que coisa maravilha. assim de última hora, mas aí eu mergulhei de cabeça e tá lá, e ficou lindo, o espaço ficou maravilhoso, bem numa passagem, né? Passagem junto com aí tem a galeria, logo em seguida uma galeria aqui das Arte Armorial de Recife, maravilhosa também. Aí tá muito bonita a Casa Cor de lá. Que maravilha. Fátima, para a gente fechar, eu queria perguntar para você o que é o morar piauiense. Qual é o lar piauiense para Fátima Campos? Como é? Nessa casa, o que é que tem que ter nessa casa? Eu olhei agora aqui para o espaço, para todos os espaços, principalmente, porque a gente tem isso aqui na Casa Cor, né? Essa abertura, essa amplitude, essa coisa desse vazado, sabe? Eu acho que todo mundo tem isso aqui no seu olhar. Você pode ver cada um. O olhar vai, né? O elemento, né? Que é o elemento da natureza, que é importante e que precisa de coisas abertas, coisas vazadas. Para mim é isso. É isso, eu acho que essa integração, essa liberdade de um espaço, do olhar, andar. E mais além. Fátima, uma pergunta minha de curiosa. A gente tem poucas mulheres nas artes. Nas artes, a gente tem. Agora vai falhar o nome, tá aqui na minha cabeça, mas a nossa querida Liz, né? Liz foi muito cedo. Né? Quando a gente pensa, se ela estivesse aqui, né? Sim. Se ela estivesse aqui, temos... Ai, gente, agora tu vai fazer esse Temos corte a aqui. Tereza do carro. A Tereza. Eu brigo com ela, que eu chamo ela de artista, ela diz que não é artista. Ela se nega, mas a gente... Se nega, mas como não sei. Como ela não fez umas tapeçarias fantástico isso dela. Isso aqui é fantástico. E ela disse: porque eu saio fazendo assim. Eu disse: meu Deus, a artista falando e não está reconhecendo, não está aceitando, né? Ai, gente, é isso que eu sinto. É importante ter você tão forte e tão presente, porque assim, por que, né, que as mulheres não estão se colocando tanto? Eu acho que na história da humanidade as mulheres sempre ficaram um pouco atrás dos homens nas artes, né? Muitas mulheres se
como é que eu digo, anularam, né, por conta do marido. E eu vejo isso, por exemplo, na minha família, a minha mãe é uma artista, era uma artista, né? A minha avó era uma artista, que eu aprendi a ver arte com elas, mas elas não tinham abertura na época, na cultura, não tinha abertura para que elas vivessem daquilo, né? Se entregassem de corpo e alma. E eu já consegui isso naquela época, mas mesmo assim ainda era difícil, né? Ainda era difícil. Você ter como profissão. Profissão, né? A mulher é artista. Não parece Principalmente que... a mulher se abstrair de um mundo onde ela ia procriar, ia, né, cuidar das casas, cuidar do marido, ter cuidado por tudo. E a arte, ela abstrai você do mundo. Ela exige isso, né? Exige isso, exige. Acho que essa é uma boa justificativa, né? É muito difícil, porque eu sofri muito isso. Porque a sociedade, os olhares puxam a gente para esses papéis de uma forma muito forte. E a arte não é possível se você não tiver essa abstração, essa possibilidade de se distanciar, de ter um distanciamento interno e de tudo, o tempo. Você tem que ter um tempo super elástico, sabe? Tem coisa que você não pode parar bem ali. E aí tem a história, né, de que o marido acho que muito da época não aceitava muito, né? Os casamentos eram complicados. Mas eu acho que é uma coisa que ainda é, né? A gente, quando a gente ainda quer estar nos espaços, mas a gente não é permitido sair de alguns papéis, né? Exato. E isso daí, espero que a gente tenha mais mulheres e mais parceiros e mais relações que permitam, né? Permitam isso, porque a arte ela é essencial para uma sociedade, ela é uma parte. E acho que as mulheres têm muito o que falar. Sim. Você concorda? Eu lembro dos trabalhos da Liz, né? Ela tinha uma expressividade muito feminina naquelas cores, no traço e tudo, que você sente uma necessidade de falar ali da mulher. E a gente tem muito o que falar. Muito. Tô assim... O olhar sensível, mas isso não significa que só a mulher seja sensível, né? Não. Mas que a mulher é uma coisa meio assim... É complexa. Complexa porque a mulher foi tida e foi criada como uma coisa sensível, uma coisa frágil, uma coisa não sei o quê. E na verdade, não que ela não perdeu isso, mas também não acrescentou outras coisas. E o homem já não podia ter esse olhar sensível para as coisas, né? E aí isso meio que ficou complicado, porque a arte feminina era uma arte que se desenvolvia dentro dessa coisa do crochê, dessa coisa dos pontinhos, do bordado. Não que isso não seja, que isso é maravilhoso, só que não era visto como arte, era visto como um complemento doméstico, de botar numa mesa e tudo. Porque isso é arte pura. Pura. Mas aí ela não se sentia artista por conta disso, não se sentia capaz de desenvolver um trabalho em cima disso, de pensar nisso de uma forma conceitual, de uma forma, sabe? Era sempre assim, não, eu vou fazer isso aqui para encher meu tempo, para abordar, para eu estar disponível e tudo mais. E a gente... Mas eu acho que eu vejo hoje as mulheres indo em busca de tantas coisas, né? E conquistando tantas coisas. O meu trabalho, ele sempre teve essa coisa do feminino mesmo, muito forte, né? Era quase um grito, porque eu também vivi uma época onde a exigência também fazia parte. Eu vou dizer, precisamos de mais mulheres gritando na arte, não é, Fátima? Exatamente. E Fátima, olha, é um orgulho ter você, sabe? Quando a gente vê
esse lugar que você conquistou com tanta admiração e com tanto respeito e uma estética única. O teu trabalho traz a tua marca muito forte. E a gente saber que está lá na Casa Cor São Paulo, está aqui fortíssima, essa Casa Cor é maravilhosa, que é para o Brasil todo, deveria ter vindo aqui ver. Quem veio ficou muito feliz. Então, e eu espero que isso continue agora, todo mundo com muita garra. Com muita garra, eu acho que é isso. Muita garra. Esse eu acho que deve ser nosso objetivo. A gente provou. Eu agradeço muito pelo seu olhar, pelas suas palavras e fico feliz de ter participado com vocês, as brasilianas, que eu acho que isso é uma coisa fantástica, isso é que tem que ser feito, né, para divulgar a nossa arte, para dar espaço, para dar... Né, que vocês fizeram e continuam fazendo, né? Queremos mais. Vamos sim. Vamos mais. Vamos lá. Você é inspiração para a gente continuar aí forte. Obrigada, eu tô junta sempre. Pois. Obrigada, Tchau. Fátima. Eu te agradeço.